Boa noite. Boa noite, sou estudante de hotelaria. Eu me chamo Eusébio da Silva Neto. Vou fazer um vídeo aqui, nossa avaliação agora de produção e alimentos com a professora Marinete, do curso de hotelaria da FCE. Vou falar assim sobre ervas, especiarias, né, e fungos. Aí eu vou falar um pouco de uma planta muito usada aqui no Brasil, muito assim, que as cozinheiras, né, gostam de usar, que é o coentro. Vou falar um pouco da origem dessa planta, como foi a história para que ela era usada, né? Porque às vezes o coentro, antigamente, não era só usado como coisa de comer, com aroma, para ajudar para a comida ficar bem temperada, não. O coentro, na antiguidade, os egípcios usavam o coentro para embalsamar, ou seja, né, quando morriam os grandes, os reis, alguma pessoas importantes, era usado o coentro para embalsamar. A origem dos gregos utilizava os pratos de bebida. Só porque o coentro, como eu estou lendo aqui uma história geral, peguei aqui do grupo, e também como está na nossa apostila, que falaram que o coentro ele iniciou justamente na Rússia, mas é uma planta que abrege o mundo inteiro. É uma planta que serve para quê? Para utilizar na bela comida, uma bela carne assada, especialmente uma carne de porco, né? Num caldo. Aqui no Ceará, no Ceará a gente toma um caldinho, né? Aquele caldinho gostoso. Aquele caldinho gostoso, bem quentinho, com folhinha de coentro, né? E até mesmo é saudável. Porque hoje em dia, até mesmo a nossa alimentação, hoje em dia as mães, na minha época, minha mãe colocava muito isso. Só porque no livro da nossa belíssima FCE fala que o coentro é mais usado no Nordeste. Eu sou goiano. Eu toda a vida, desde meus 5 até 10 anos, minha mãe sempre usou coentro. Num caldo que fazia, num caldo de feijão, num caldo de arroz, em uma deliciosa galinhada. Só porque, como eu falei, né, o coentro, a maioria dessas ervas que a gente sabe, elas não são usadas só na alimentação. São usadas que o odor característico, uma coisa aromatizada para deixar gosto, né? Para temperar, para salar, imitar, no entanto, desde há alguns anos o cultivo. O coentro pode ser plantado em jardineiras em copos de 200 ml. Nesse último caso de desenvolvimento, o que? Em jardineira é bom. Mas quando a minha mãe plantava coentro, ela plantava numa bacia. A minha mãe plantava coentro, ela plantava numa bacia, né? Ela plantava numa bacia separada. Alguns aqui estão dizendo que pode plantar em 200 metros. Não, só que o coentro, quando a gente plantava aqui, eu posso falar que eu já plantei coentro. Não só coentro, como alface, cebolinha, né? Aquela cebolinha, né? Podemos falar da cebola, aquela cebola verde também, né? Que ali numa horta grande, a gente plantava alface, cebola, coentro. Só como eu estou falando do coentro aqui em vasos pequenos de 200 metros, 50 dias de plantação de sementes, de produção nessa hortaliça. Realmente é levada às outras plantas, né? Como podemos falar aqui de outras plantas também deliciosas que são usadas para aromatização, para dar mais gosto na comida, né? Como a salsa que ela dá sabor, dá vida à salsa, a famosa cebolinha, né? A cebolinha a cebola plantada, aquela cebola verde. Aquela cebola verde que foi na China que era conhecida como pérola da verdura. Por enquanto, mais se fosse aromatizada, medicinal. Ela tem caules verdes, viva, paladas, assemelhante levante. A cebola característica ardida, ideal ao uso de saladas.
e entradas frias. Também pode ser usada para decorar os pratos, que pode ser antioxidante. É uma bonita planta, folha verde aromatizada, letizada, originária da região da Rússia. Xerofolia, e muito usada na cozinha francesa para os gostos de peixe e saladas. Mas como eu falo, né, assim, o Brasil ele buscou muito, como a gente aprendeu na primeira aula, a cozinha francesa, ela trouxe esses pratos requisitados e também trouxe para o mundo inteiro essa maneira de especiaria, fungos, verduras, né? Essas plantas, né? A cebolinha foi originária na Rússia, mas como o nosso Brasil, como a minha experiência dessa cebolinha, essa cebolinha que muitas vezes minha mãe fazia vários pratos, eu posso falar pratos como galinhada. A cebolinha lá em Goiás, ela é muito usada também, sabe, na pamonha frita. O goiano, ele come muita cebolinha numa pamonha frita, sabe? Ele estende a cebolinha como aquela coisa gostosa, aquele sabor diferente. A cebola também é usada num peixe, né? Numa carne assada, num tipo de carne, numa salada. A gente sempre comeu, minha mãe sempre, a gente, como eu falei, a gente fazia, eu quem cuidava da horta era eu, a gente sempre plantava uma cebolinha verde, né, no quintal, ou senão quando eu morei numa fazenda, a gente tinha meio quintal para plantar só alface, cebolinha, coentro, batata, cenoura. Mas como a gente vem falando, como dá sabor uma cebolinha. E a cebola ela é usada em várias coisas. Hoje você pode usar ela num salgado. Você pode usar ela na pamonha frita, como eu falo. Você pode usar ela na pamonha cozida. Você pode usar a linguiça e colocar uma cebolinha, para quem gosta, né? Muitas pessoas não gostam, mas muita gente, principalmente gente do interior, eu sei que veio da Rússia, veio essa origem da Rússia, essas plantas bonitas como a cebolinha. Mas hoje, principalmente o Nordeste, usa muita cebolinha nos caldos, nas saladas. Mas em Goiás ela é muito usada. A maioria de pratos goianos e pratos mineiros tem cebola. Tem cebolinha, tem salsa, tem coentro, num arroz, numa galinhada, num arroz com feijão, num arroz com frango, num arroz com toicinho. Sempre tem um coentro e uma cebolinha para dar mais sabor. Minha mãe colocava na salada. Numa salada. Mas que bom, né? Que a gente tem o conhecimento da que foi na China, conhecido como pérola da verdura, forte, fresca, aromatizada, medicinal. Tem um caule verde, verde viva, sem paladar, semeia a semente da cebola. São características ardida, ideal para o uso de saladas frias, também pode ser usada para decorar os pratos. E tem, sim, são usadas para decorar os pratos, mas na realidade a gente faz muito caldo com essa cebolinha. A culinária goiana ela usa muito caldo de milho. Sempre usava caldo de milho, caldo de feijão. A gente colocava uma cebolinha e colocava um coentro, né? Como é interessante a gente saber que veio da Rússia, veio da China, usando como medicinal para poder no bronquite, para poder ajudar numa gripe, para combater uma gripe, né? Como o alho também, ele combate uma gripe. Mas como é importante essa coisinha ardida para decorar pratos, né? A gente fala decorar pratos bonitos, mas na realidade eu mesmo como um arroz com cebola, um arroz com cebola verdinha, é gostoso e é saudável. Né? História.
como viu o coentro lá daquela época, usava da Grécia, originado também mais divulgado na Rússia para usar como em porcos, em alimentação, em verduras, também como alimentos, como até mesmo para combater uma gripe. Foi espumosa, aromosa, delicada, originária da região da Rússia. Como o gosto da francesa, como eu já falei, pratos, peixes. Como o Brasil pegou, né? Pegou um pouco da culinária francesa, né? Como a culinária francesa ela cresceu, ela expandiu pelo mundo, né? Deu de 1900, deu da segunda evolução, da evolução industrial da França. Essa origem, né? Foi originada quanto perfume, entrega alimentação, o cultivo do coentro pode ser plantar em jardineiro, como eu falei, assim, só que, gente, a plantação ela muda, ela estende, porque eu plantava coentro, era numa bacia preta, assim, cortava um latão de 20 litros e uma parte eu plantava o coentro. Edital, cor jardineira, comparado com ordinário bacia, o mar Mediterrâneo da França, pratos e bebidas. Coentro é utilizado na cozinha indiana também, o coentro. Em Portugal, utilizado no alteleixo para enriquecer os pratos, como açudes, como também foi falado no livro também, sopas de cação de carne, porco, utilizado também para temperar saladas. Em Lisboa também, no ilimitado, desde Portugal, desde o Egito, desde Portugal, desde França e também desde Brasil, integra essa alimentação. Como a gente pode falar do alho, do alho que é bom para alimentar, desde quando o alho também é bom para alimentar, dá mais sabor ao comer, dá mais tempero a uma carne, mas também quantas vezes também o alho minha mãe cozinhava o alho, esmagava o alho para combater a gripe, usado para combater uma bronquite, né? E são essas alimentações que nos deixam, esses fungos, essas alimentações que dá aroma, que dá uma suavidade aos pratos, gosto aos pratos, mas também à nossa saúde. Ela expande a nossa saúde, ela são as plantas bonitas, são plantas aromatizadas com uma salsinha bem cuidada ali na horta, bem retirada, né? Como é bom cuidar. Você for fazer um franguinho, cortar um franguinho assim, uma carne de franguinha temperada com a salsa temperada assim com a cebolinha. Eu tô falando porque a culinária goiana usa muito isso. Minha mãe ela é cozinheira, ela tem uma mão cheia, tanto para bolos quanto para cozinha original. A culinária goiana e mineira ela usa muito esse tipo de alho, coentro, salsa, cebolinha, mas isso é bom. É isso aí o estudo que eu aprendi, eu não vou falar mais, até porque tem vários colegas também que não gravaram o vídeo. Um abraço aí para todos e um abraço também para a professora Marinete. Até breve.